Fala pessoal, seja bem-vindo ao Fala Bola, seu podcast de esportes aqui da FB Comunicação. Aqui a gente vai falar sobre tudo, futebol, canoagem, boxe, tudo que tiver ligado ao esporte vai ser debatido nessa mesa, nesse podcast. A meu lado aqui, Gabriel Rezende, para discutir vários assuntos, hein, Gabriel? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alan. Eu espero que seja uma conversa assim, muito boa, realmente interessante. Eu quero até fazer um convite para o pessoal que está aí em casa, que está no trabalho, que está assistindo nosso podcast. Clica aqui embaixo, se inscreve, não custa nada, é de graça. Coloca o sininho da notificação para não perder nada. Quando a gente fizer outros episódios, mais resenhas, conversas engraçadas, bastidores, para não perder nada, é só clicar aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal para não perder nada. Isso aí. Nosso primeiro convidado já está aqui no nosso estúdio, Emerson Ferretti, goleiro que passou por Flamengo, Juventude, Grêmio, Bahia e Vitória. Seja muito bem-vindo, Emerson. Valeu, obrigado. Primeiro, agradecer o convite de vocês e para mim é uma honra, né? Estar fazendo parte do primeiro episódio, né? Do Fala Bola. E vamos bater esse papo aí, estou à disposição de vocês. Emerson, a gente não tem como começar com um assunto que não seja eleição para o Bahia. Confirmada a candidatura em primeira mão aqui no Fala Bola. O que é que você imagina para esse Bahia novo momento, esse Bahia que já tem uma divisão SAF, que já tem outra divisão para promoção de outros esportes? Como é que está sendo essa candidatura que agora vai ser proposta para os sócios torcedores, Emerson? É uma candidatura diferente, né? Na verdade, são eleições diferentes porque o clube que nós vamos, quem ocupar a cadeira, né? For eleito e ocupar a cadeira, o clube que vai ser administrado tem uma configuração diferente por conta da criação da SAF e, posteriormente, a venda da SAF, né? E aí iniciou-se, né? Criou-se um modelo de negócio novo. E o Bahia é como um dos pioneiros no futebol brasileiro, inclusive talvez aí considerada o melhor negócio elaborado, né? Nessa nova fase do futebol brasileiro, onde o investimento vem de fora do país e até mesmo aqui de dentro, mas assim, o investimento de outros lugares que normalmente os clubes associativos não tinham. E aí a associação, né, que a gente tem chamado comumente de associação, na verdade é o Esporte Clube Bahia, que nasceu em 31. Né? Quem nasceu agora foi a SAF, não o Bahia. O Bahia já nasceu em 31. As eleições são para o Bahia, sim, para o clube. Né? E esse clube ficou com uma configuração diferente agora, apesar de ser também dono do futebol, né? Mas é minoritário. Tem cadeira dentro do Conselho de Administração, vai poder opinar, vai poder representar o torcedor tricolor junto ao Grupo City, mas não tem a responsabilidade de formação de time, né, das competições, né, tudo isso o Grupo City, a partir do momento que comprou o futebol do clube, também herdou essa responsabilidade. Você acha que é o momento de migrar ou então investir em outros esportes, já que o futebol já não está, vamos dizer assim, sob a gerência do Bahia como era anteriormente? Pois é. Essa parte do futebol, logicamente, não é menos importante, porque a fiscalização do contrato, o acompanhamento do trabalho do futebol é sim muito importante, porque é o coração do clube, né? É o que o torcedor realmente se interessa, né? O futebol. Isso é uma parte importantíssima. Só que o clube fica livre, né, sem aquele ônus, né, o peso, né, de administrar o futebol, ele fica livre para atuar em outras frentes. E aí que está o grande segredo. Né? Muita gente acha isso, o clube ficou esvaziado, perdeu importância. Eu encaro isso como uma grande oportunidade. Porque você tem uma folha em branco e você vai escrever de acordo com o que o presidente que assumir vai querer, né? Vai trabalhar para. Então, abre-se uma frente nova de trabalho em várias áreas, inserir o Bahia no ambiente olímpico, em ações culturais, fortalecer as ações sociais que o Bahia já desenvolve, né? Que são importantes. E uma coisa muito interessante que vai facilitar, ao mesmo tempo que você parte do zero,
em parte do zero em todos esses projetos, porque o Bahia não tem nada a não ser as ações sociais, o núcleo de ações afirmativas, que com muito sucesso vem tendo um trabalho magnífico, mas nas outras áreas parte do zero, mas o clube não tem mais dívidas. Então, a partir do momento que você tem as certidões negativas todas, isso facilita para buscar receitas, que é um dos desafios do próximo presidente, né? O clube ficou com uma receita que a gente considera, logicamente, que a gente não sabe ao certo, porque a gente não está lá dentro, não está lá dentro. A gente vai tomar pé a partir do momento, se for eleito, né, a partir do momento que tiver acesso às contas, a toda a parte administrativa financeira, mas a gente imagina que a receita do clube dê para apenas fazer uma manutenção com uma equipe bem reduzida de trabalho. É pouco para o que a gente está pensando. Então nós vamos ter que fazer, né, ter criatividade para buscar outras receitas. E, logicamente, ter as certidões negativas, né, poder criar projetos e buscar recursos em leis incentivadas de esporte e de cultura é um caminho. É um caminho, sem dúvida nenhuma, para a gente poder sair desse estágio zero que o clube está. Para quem está acompanhando a gente aqui no nosso canal, Emerson não está se aventurando, já é formado em administração de empresas com pós em gestão esportiva, né, Emerson? O período que você até beliscou um pouquinho do Ipiranga, quando você estava falando do Bahia, e essa experiência à frente do Ipiranga, foram 7 anos, né? 8 anos. Foram 8 anos. Como é que dimensiona isso? O que é que você traz de experiência para justamente uma futura presidência à frente do Bahia? E qual é a realidade, obviamente, dos clubes menores? Muita gente fala que os estaduais deveriam acabar, outros defendem campeonatos nacionais com mais participação dos clubes durante um ano, para que dê rentabilidade para esses clubes menores e para que clubes como o Ipiranga não fiquem, infelizmente, fadados ao esquecimento nesse ponto do esporte mesmo, Emerson. Como é que você tira essa experiência para, obviamente, colocar em uma futura gestão do país e sua futura crítica também com relação ao que está sendo discutido no futebol nacional? Bom, vamos lá. Acho que a maioria das pessoas conhece o Emerson goleiro, né? Então, esse Emerson pós-atleta, né, que parou de jogar em 2007, e aí já vão 16 anos, esse Emerson pós-atleta se preparou muito para poder estar hoje pleiteando uma candidatura, uma presidência do Esporte Clube Bahia. Né? Além de ser formado em administração e pós-graduado em gestão esportiva, como você falou, existem outros vários cursos realizados, né, na área de gestão esportiva. Né? Eu sempre gostei muito de estudar, então sempre foi uma realidade minha, mesmo enquanto atleta. E as minhas atividades profissionais todas, pós-carreira de atleta, também foram ligadas ao esporte, ao futebol e mais especificamente, né? Além da experiência de 8 anos no Ipiranga, que foi a experiência prática de gerir um clube que tinha muitas dificuldades, na verdade estava prestes a fechar as portas, e a gente saiu do negativo para trabalhar e conseguir salvar o clube de fechar as portas, né? Fora isso, eu tenho trabalho na área pública, na prefeitura, né, na preparação da cidade de Salvador para a Copa do Mundo. A Copa América. Copa América também você atuou. Trabalhei também no governo do estado, na Sudesb, né, e também no comitê organizador da Copa América 2019, fora palestras né, e aula, né, professor de gestão esportiva também, que foram atividades que eu realizei durante esse período. Então existe uma larga experiência dentro do futebol, e também desde os 8 anos, se for contar como atleta, desde os 8 anos eu estou dentro do futebol, estou dentro do esporte. Eu tenho 52. E não tem como separar uma coisa da outra. São 44 anos dentro do esporte, né? De várias formas. E também meu trabalho como comentarista, e agora apresentador, né, na TV Aratu, mas comentarista desde 2008. Então, viver o esporte, o futebol de várias maneiras, né? E essa experiência eu trago hoje para possivelmente, né, a gestão do Bahia. Em relação aos clubes e pequenos, a situação dos clubes pequenos, você falou, muita gente
pensa em que os estaduais deveriam acabar. Eu acho que os estaduais ficaram desinteressantes para os clubes grandes. Como, por exemplo, Bahia e Vitória, aqui na Bahia, Grêmio e Inter lá que todos os clubes assim, nacionais lá em Porto Alegre. Então, os clubes grandes, sim, para eles ficou desinteressante os estaduais. Mas o futebol brasileiro não se resume aos clubes grandes. Na verdade, nós temos aí 15, 16 clubes grandes e o resto dos 800 e tantos clubes filiados à CBF fazem o quê? Não disputam mais campeonatos e times como Fluminense de Feira, para pegar aqui a nossa realidade, Itabuna, Juazeirense, se não tiver os estaduais, vão disputar o quê? Então eu sou contra acabar os estaduais, eu acho que esse é um primeiro degrau para qualquer time menor poder chegar um dia, se tiver competência, a uma Série A, né? Porque você vai nos estaduais, sendo classificatório para uma Série D, depois na Série D para a Série C, até você se tornar grande, através do mérito, né? Desportivamente. Então é o caminho, é o primeiro degrau, precisa ter. Países pequenos como Portugal, por exemplo, tem 5 divisões. Né? Rio de Janeiro tem 5 divisões, né? Então não é só o estadual, a Série A ali, ainda tem a Série B, a Série C dos estaduais, né? Que são da onde esses clubes menores podem jogar, onde o mercado de trabalho se abre para atletas, para comissão técnica, para profissionais da imprensa, né? Isso movimenta a indústria do futebol, mesmo que localmente. Então é necessário sim manter os estaduais de uma forma que fique atrativo para todos, inclusive para os times grandes. Eu acho até interessante porque agora, a partir de agora, tem um regulamento novo que fizeram, que alguns campeonatos os times têm que permanecer no G4 para poder ter uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Tem então, isso. Aconteceu com um time grande. O próprio Vitória agora. Ele não ficar entre precisa ser campeão da Série B para poder estar na Copa do Brasil ano que vem. Se não ficar nos 4 primeiros, não se classifica para a Copa do Brasil. É uma forma de estimular, né? Estimular. Exatamente. Não. Você faz com que os times precisem jogar e tenham metas dentro da competição. Não participem só por põem lá o time sub-20, o time reserva, só para constar que participou. E isso também é interessante porque tem campeonatos que está no regulamento, só pode jogar a partir do sub-20 até uma certa rodada, justamente para não descartar assim, o estadual totalmente. E acaba, quando os clubes grandes tomam essa decisão, e eu até entendo, né, se colocar dentro de um clube grande, às vezes os estaduais realmente não trazem muito benefício, né, mas se os clubes grandes fazem isso, esvaziam a competição, porque o interesse maior do torcedor, né, do público, é ver os clubes grandes, né? Isso. Então, inclusive dos clubes pequenos jogar contra os clubes grandes. Com certeza. A torcida que mora lá em Jacobina, né, em Conquista, eles querem ver Bahia e Vitória lá. A chance até de um jogador de um time pequeno assim fazer um grande campeonato e ser visado por Bahia e Vitória. Exatamente. Agora, como conciliar o calendário dos clubes grandes? Esse é o grande problema. É uma equação difícil de ser resolvida. Esse é o grande problema. Difícil de ser resolvida. Mas só ainda falando... Pode perguntar, Gabriel, fica à vontade. Ainda falando aqui a respeito da presidência, a candidatura à presidência do Bahia. A gente tem visto alguns candidatos de outros clubes, ex-ídolos também, que visam uma eventual presidência. Só que a gente teve um caso, por exemplo, quando o Roberto Dinamite foi presidente do Vasco. E isso, de certa forma, acabou manchando um pouco a imagem que ele tinha de ídolo. Porque muitos torcedores depois não gostaram da gestão dele, não consideraram ele mais ídolo. E essa imagem tem que ser limpada depois de um tempo. Você não tem alguma preocupação a respeito disso, não? Já me perguntaram isso, né? Porque eu estaria colocando em risco a condição de ídolo, né? Isso. Eu acho que a vida é feita de desafios, né? Eu não me tornei ídolo à toa. Eu tive o desafio de entrar e jogar pelo Bahia, entrar em campo e fazer um trabalho bacana para me tornar ídolo. Então é o mesmo desafio agora. Né? Eu só vou ser considerado um bom gestor, eu só vou entrar na história do clube como gestor se também fizer um bom trabalho. E aí cabe preparação. Né? Eu acho que cabe preparação. Senão seria muito fácil, né? Ficar lá, eu
parei de jogar, fico lá na história, minhas luvas, minha bola de prata está no museu do clube, eu deito, e aí não almejo mais nada na vida, sendo que eu posso ajudar, posso contribuir muito com o Bahia, mas também com a sociedade, com o meu trabalho, com o que eu me preparei. Então seria uma visão muito simplória da vida, né? Não enfrentar desafios. O Dinamite, até onde eu sei, logicamente que o futebol, quando você é presidente de um clube de futebol, você cuida do futebol e a sua gestão é analisada pelos resultados esportivos, né? Pelo resultado a danada final, né? da bola, se não bater na rede... Não interessa o que tá tudo errado. O que ele tá cortando. E se bater na rede, mesmo que você esteja fazendo tudo errado, tá tudo certo. Tudo certo. Né? Então é assim que é avaliado. Acho que o Dinamite não teve alguns bons resultados desportivos, isso atrapalhou, mas também ele foi boicotado pela política interna dentro do clube. Sim. Por mais que ele fosse o maior ídolo da história do Vasco, né? Mas politicamente, né, a gente sabe que existe uma guerra de poder e a partir do momento que está lá, ele não é mais o ídolo, ele é o gestor que tem gente que é oposição. Então ocorreu isso, então atrapalhou bastante o trabalho dele. Tem os resultados que não ajudaram e logicamente a preparação do atleta. Eu também acho que o fato de ser ex-atleta por si só não credencia a nada, nem a ser treinador, nem a ser treinador de goleiro. O fato de eu ter sido goleiro não me credencia a ser treinador de goleiro. Ajuda porque eu fui da posição, eu conheço, mas eu preciso me preparar para ser um bom treinador de goleiro. Tem que saber treinar. Da mesma forma, um gestor, né? O fato de ter sido jogador não me credencia, eu preciso me preparar para ser o gestor. Né? Então, eu acho que os atletas precisam, caso queiram pleitear novos desafios, novos cargos dentro do esporte, precisam se preparar. O próprio Pedrinho mesmo. Pedrinho está concorrendo agora também, né? E eu torço muito por ele. Pedrinho, inclusive, tudo que a gente vê, né, e acompanha do trabalho dele, do que ele pensa para o futebol, para o clube, eu acho que vai fazer um bem danado ao futebol ao Vasco e ao futebol brasileiro. Você acha que está faltando Emersons, Pedrinhos no futebol nacional, pessoas que jogaram, que entendem que, tipo assim, esse calendário não dá certo, não adianta a gente ter uma Série A competitiva, mas não adianta a gente jogar num gramado que é bom e depois jogar na rodada seguinte em um gramado que não presta, não ter uma coisa regular com relação a isso. E falta pessoas como vocês no futebol hoje e menos, como eu diria anteriormente, menos cartolas, por exemplo, Emerson? Eu acho que o ex-atleta, sim, deveria ocupar mais espaços, né? Deveria ocupar mais espaços. Volto a falar, do mesmo jeito que eu falei, o fato de apenas ser ex-atleta não o credencia. Mas o fato de ser ex-atleta, se preparar, já adianta muito, né? Porque a gente pode, eu e você, estudar a mesma coisa, ter o mesmo nível de preparação, né, de estudo, mas eu vou ter vantagem sobre você porque eu vivi dentro do futebol como atleta quase 30 anos da minha vida. Eu vivenciei coisas que você nunca vivenciou, então eu vou ter mais facilidade de enfrentar situações do dia a dia que para você vai ser uma novidade, para mim não, entendeu? A vantagem de ser atleta é essa. Logicamente que tem que ter o preparo junto, o estudo junto. Mas uma vantagem, sim, ser ex-atleta, e acho que os ex-atletas precisam ocupar mais espaços dentro do futebol, porque enquanto atleta eles não são ouvidos. Nas decisões sobre competição, sobre calendário, sobre regras do futebol, enfim, sobre nada. O atleta, até porque são desunidos, é uma realidade, né? A classe é desunida, na hora de brigar por direitos dos atletas não há uma união. Eu achei engraçado porque há um tempo atrás eles criaram o Bom Senso Futebol Clube, há muito tempo, para justamente brigar pelos direitos assim, dos jogadores. Mas depois parece que deixou de lado. Que botaram o pé em cima, né? Não deixou crescer o movimento, né? Por quê? Porque os atletas têm força. Na verdade, eles são as estrelas do espetáculo. Né? Eles são as estrelas, né? Imagina se eles forem unidos.
Tem atletas que têm mais seguidores nas redes sociais do que os clubes, né? Então, o que eles falam reverbera na sociedade. Né? Então, imagina se eles forem unidos, eles ganham força. Só que nunca foram. E não há o interesse de quem comanda que os atletas ganhem força. Você acha que essa falta de identificação, inclusive, dos jogadores, ou é uma possível falta de identificação dos jogadores com os clubes, como você teve pelos tantos que você passou? Só para a gente entender um pouquinho, para você que está chegando agora no nosso podcast, Emerson é o goleiro que mais vezes vestiu a camisa número 1 do Bahia. Foram 266 jogos. Me corrija se eu estiver errado na nossa Duas briefagem. informações precisam ser corrigidas aí. Na verdade, o número total foram 274, que o Museu do Bahia corrigiu. 274. E na história do Bahia, eu sou o terceiro que mais vestiu. Não né? é mais o primeiro. Não é que eu não seja mais, né? Foi Nadinho, depois Ronaldo Passos, eu sou o terceiro goleiro que mais vestiu a camisa na história do clube. Né? Eu tive a maior sequência de jogos sem como sair, titular. Foram sem sair. 155? Isso. Então aí é uma sequência que para mim é um recorde mundial. É um número né? bem Porque são mais de 2 anos seguidos jogando como titular do time sem sair por motivo algum. Então, hoje, é impensável hoje em dia. É só você pegar o Bahia hoje ou o Vitória. Quem jogou todas as partidas até então? A gente está em novembro. Quem jogou todas as partidas do ano? Ninguém. Nenhum. Eu, durante mais de 2 anos, eu joguei todas as partidas do Bahia. E gera uma identificação isso com o clube. Com certeza. Aí que eu quero chegar em um ponto que eu acho que é muito polêmico para você que já esteve dentro do campo. Essa falta de identificação pode resultar, por exemplo, em um problema como esse de casas de apostas, por exemplo, em que as pessoas não têm uma identificação e uma responsabilidade com o resultado dentro de campo, em que o extracampo pode suprir o que está dentro do gramado. Essa falta de identificação pode gerar isso, Emerson, sem a preocupação de saber que em um ano está no Bahia e no ano seguinte pode ir embora jogar no Grêmio, por exemplo? Eu acho que facilita, sim. Mas eu acho que o que também facilita não ter essa... Aí, é que o futebol virou um grande negócio. Né? A lógica do futebol, que lá atrás era desportiva, né? de você ter um clube, aí você jogava porque você tinha identificação, que você amava aquele clube, e aí você ficava 5, 6, 8 anos no clube. Não, a lógica hoje é dinheiro, é negócio. Então, para um empresário de jogador, clube, né? Por um empresário de jogador, se eu sou empresário e você é meu jogador, para mim é mais interessante que você fique 6 meses num clube, 6 meses eu negocio você com outro clube, 6 meses depois negocio com outro clube. Eu ganho, todo mundo ganha em todas as negociações, entendeu? Se você ficar 5 anos no mesmo clube, eu estou deixando de fazer negócio, estou deixando de ganhar dinheiro com os negócios. Então é interesse de todo mundo hoje que os jogadores circulem. É interesse do jogador para ganhar mais dinheiro, é interesse do empresário para ganhar mais dinheiro, é interesse do clube para fazer receita, para ganhar mais dinheiro. Então, essa falta de identificação também vai por aí. Né? Não existe... O futebol é negócio. A lógica hoje é negócio. É muito difícil dizer o jogador dizer, não quero ser negociado porque eu gosto desse clube, eu quero jogar aqui. Não. Ele acaba Na verdade, ele é assim, eu vou ser negociado porque eu vou ganhar mais lá, então eu vou. Eu acho que isso é também criado desde as categorias de base, porque os jogadores, tem muitos antigos e jogadores que falam que antigamente, quando eles eram mais novos, eles sonhavam em jogar nos grandes clubes nacionais. Hoje, um garoto assim das categorias de base pensa Real Madrid, pensa Barcelona, pensa outro time. Então, eu acho que começa também por baixo, não só essa questão. A base é importante. E também, eu queria te perguntar a respeito disso, Emerson, é o seguinte, você acredita que a pressão midiática em cima, às vezes, de um jogador muito novo e promissor pode ser maléfica? Eu uso o exemplo, por exemplo, de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, quando surgiu, ele foi vendido para o Real Madrid logo muito cedo, e aí logo queriam pintar ele como um craque, como um grande jogador, e cada erro dele criticavam. Nossa, o Real Madrid pagou isso, o Real Madrid pagou aquilo. Você acha que muita pressão midiática pode atrapalhar, às vezes, no desenvolvimento do jogador? Vamos lá, 2 coisas aí que você colocou, né? Primeiro que eu acho que hoje a criança ter como alvo o Real Madrid
é por conta da mudança também tecnológica que a gente vivia no mundo digital e que acabaram as fronteiras nesse mundo digital. Próximo. Então, se antes as referências de uma criança eram os times da cidade, por exemplo, quem morava aqui era Bahia, Vitória, e de vez em quando via o Flamengo, via o Palmeiras, porque não eram tão presente assim no dia a dia dos times, né? Ver o Flamengo, ou então saber alguma notícia do São Paulo, né? Então as referências que você tinha era Bahia e Vitória, você queria jogar nessas referências. A partir do momento que chegou a internet, chegou essa facilidade de você acessar a notícias do mundo todo, você acessa o Real Madrid e vê o Real Madrid a toda hora. E lá estão os melhores jogadores. O Real Madrid é o time maior campeão do mundo em torneios de clubes. Então, eles começam a ter a referência lá e não mais aqui. Aí eles percebem, pô, Bahia e Vitória aqui não ganham tanto quanto o Real Madrid, não ganham títulos, né? Não são tão expressivos quanto o Real Madrid, então eu quero jogar lá. Então, a referência mudou das crianças, né? E em relação a essa pressão midiática... Você sofria pressão, por exemplo? Fora aquela pressão de dentro de campo que você não poderia ter tomado um gol, deveria ter defendido um pênalti. É diferente hoje? Até no pós, assim, você ouvir na rua de um torcedor um xingamento ou uma cobrança muito porque hoje as redes sociais aproximou tudo, né? Antigamente não tinha. Quando eu jogava, né? Eu parei de jogar em 2007, ainda naquela época tinha o Orkut já, né? E hoje não, hoje é na hora, né, que saem as coisas e todo mundo se posiciona e todo mundo fala, e eu acho cruel porque você pode se esconder, né, na rede social, né? Não é uma coisa não é você ali. Às vezes você acaba sendo covarde usando a rede social e de uma forma covarde e cruel, né? Então, na minha época, era diferente nesse aspecto, né? Hoje em dia, não. O mundo mudou, o mundo hoje é esse, é uma adaptação que todos têm que, em qualquer área, tem que ter, né? O mundo hoje é digital, né? Os jogadores também. Mas, logicamente, que essa pressão midiática e redes sociais para garotos que não estão formados ainda na sua condição física, atlética, né? Porque às vezes 17, 18 anos ainda tem uma trajetória pela frente até ganhar, e principalmente aqui, né? Emocionalmente e mentalmente ainda não estão formados, já ter acesso a isso de uma forma tão pesada, porque o pessoal não espera não, o pessoal quer o resultado, né? Entra em campo quer resultado. A partir do momento que você está, mas ele tem 18 anos, está dentro de campo. Se jogou mal, não, mas ele é garoto, o torcedor quer ganhar, né? E isso pode sim afetar mais os garotos, porque não estão preparados ainda para isso. É tudo novidade, ainda não passaram por situações semelhantes, apesar de que já hoje em dia na base já existem competições que são semelhantes às do profissional, né? Então você tem o Campeonato Brasileiro, Sub-20, Sub-17, Sub-15, a Copa do Brasil, você já joga, já consegue ir jogar contra o São Paulo, às vezes você joga no Morumbi, no Sub-17, coisas que impensáveis há um tempo atrás, né? Então você já vai se adaptando a isso, né? E hoje em dia, que a gente sabe também, as crianças hoje com 12, 13 anos já estão mais espertas que a gente. Né? Verdade. Emerson, virando um pouquinho a chave, como é que a gente divide esse coração aí entre os títulos que você ganhou, Copa do Brasil pelo Juventude, Campeonato Gaúcho, teve a Copa do Brasil inclusive pelo Grêmio também. Três Copas do Brasil. Três Copas do... Tem os campeonatos aqui que você ganhou, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, teve a Bola de Prata que você falou em 2001, não é isso? Isso. 2001 aqui, pelo Bahia. Como é que divide essa cabeça entre tantas emoções que foram vividas? Porque você poderia assim, terminou minha carreira, vou embora. Não, preferi ficar aqui e, inclusive, ser idolatrado por torcidas rivais aqui, que é o caso do Bahia e Vitória. Como é que funciona? É uma façanha, na verdade, ter o respeito das duas torcidas, né? Eu tenho isso como um grande troféu para mim, porque não é fácil. Vamos lá. Eu não sou baiano, cheguei aqui, vim jogar no Bahia e criei uma identificação muito grande com o clube, com a cidade, com o local. Eu amo a Bahia, tanto é que eu escolhi morar aqui.
ficar aqui. Já sou cidadão soteropolitano com muito orgulho. Era um sonho, né, receber esse reconhecimento da cidade. E o que eu conquistei no Bahia, né, não é toda hora que acontece com os jogadores. Tem jogadores que jogaram em 15 clubes, 20, eu joguei em 9. E assim, você não conquista esse respeito, esse carinho, essa afinidade com o clube toda hora, né? Aliás, está cada vez mais difícil isso. Então, o que eu conquistei no Bahia, eu dou muito valor. Para mim é um troféu, eu me orgulho muito disso, porque não é todo clube que eu joguei que eu conquistei isso, né? E tem jogadores que encerram a carreira e não conseguem criar essa identificação, esse respeito de uma única torcida que for. Né? Então eu dou muito valor ao que eu conquistei aqui, muito mesmo. Né? E isso eu carrego, né, para mim, tudo que, até o fato de eu querer hoje me tornar presidente do clube, é uma forma de retribuir o carinho, o respeito, né, que eu tenho do torcedor até hoje. Né, o reconhecimento pelo trabalho que eu fiz no clube, pela forma digna que eu defendi o Bahia dentro de campo, né, e que eu quero manter isso fora de campo. E isso é uma das coisas que me enchem de alegria, né, aqui na Bahia, porque eu não era baiano, né, eu vim para cá para trabalhar, né, no Bahia, e foi construído tudo isso. É muito bacana, é muito bacana. E logicamente que os outros clubes que eu joguei, nem todos tiveram uma identificação tão grandes, mas tem momentos marcantes. Por exemplo, a Copa do Brasil com Juventude, que é o título da história do clube, e provavelmente nunca mais vai ter, né, provavelmente, eu estou lá na história. Então, para mim, foi um momento muito marcante, né, na minha história pessoal, junto com o Juventude. Mais uma identificação com o clube, além do início lá no Grêmio, porque eu fiquei 15 anos dentro do Grêmio, só tive, e com talvez mais intensidade, quando profissional, no Bahia. É até interessante falar disso, dessa conquista do Juventude, porque eu acho que foi uma das maiores campanhas da história. Juventude passou pelo Fluminense, 6-0 no Alfredo Jaconi, passou pelo Corinthians, eliminou o Bahia. Que era o melhor time do Brasil na atual época, campeão. A gente passou com 2 vitórias pelo Corinthians. Tirou o Bahia aqui na Fonte Nova, 4-0 no Inter em pleno Beira-Rio. E o que eu quero perguntar é justamente da decisão, com mais de 100 mil torcedores no Maracanã. Tem uma defesa muito marcante que você emblemática faz. Aquela. Emblemática. Né? Inclusive, a gente estava vendo antes aqui, o repórter fala, o chute foi Emerson defende com a perna, que ele quebrou 2 vezes no Grêmio. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores, especialmente desse jogo. Como é que foi sentir aquele clima daquele Maracanã lotado, aquela decisão, o primeiro título da história da Juventude, assim, de maior relevância? Primeiro, as 2 fraturas na perna no Grêmio acabaram atrapalhando bastante minha carreira, né? Eu com 21 anos já era goleiro do Grêmio, com 20 anos já era goleiro titular do Grêmio, já estava sendo observado para a seleção brasileira. E eu fraturei a perna 2 vezes em 2 anos seguidos, que me tiraram dos campos por 2 anos, né? Praticamente 2 anos. Então isso mudou o rumo da minha carreira. Eu tive que recomeçar, né? Porque quando eu voltei o Derlei já estava jogando, eu tive que recomeçar minha carreira até chegar nesse jogo do Juventude, porque eu, depois de voltar, eu tive no Flamengo 2 anos, mas eu fiquei mais tempo, né, na reserva do que titular no Flamengo, e depois fui para alguns clubes menores para poder jogar, para poder mostrar meu trabalho, e a redenção, né, de mostrar assim, o Emerson do início da carreira, que eu goleiro de seleção brasileira sub-20 que eu era, né, ídolo no Grêmio no início com 20 anos, o Emerson voltou. Foi naquele jogo, né, na verdade naquele ano com o Juventude, mas aquele jogo coroou tudo isso, né? Ganharam uma Copa do Brasil com uma atuação bastante relevante e importante no jogo e levantar o troféu diante de um Maracanã com 105 mil pessoas. É o maior público até hoje. Na verdade, a última vez que o Maracanã teve mais de 100 mil pessoas foi naquela final, em 99. Depois houve reforma, enfim, e diminuiu a capacidade. E não vai ter mais. Né?
Mas o que eu lembro, você pergunta de bastidores, o Juventude chegou no Maracanã com 2 horas de antecedência. Normalmente não é o que acontece com os times chegam entre 1h30, 1 hora antes dos jogos. A gente chegou 2 horas justamente porque já sabia que ia ter um trânsito muito grande. Quando eu subi, a gente chegou e logicamente a primeira coisa a fazer foi subir para o gramado para ver como é que estava o gramado, né? Todo jogo era isso, né? Ver como é que está o gramado, fazer o reconhecimento ali. Mas quando eu subi, o impacto já foi... O formigueiro já assim, né? Porque quando eu subi 2 horas antes do jogo, o Maracanã já estava entupido. E eu não acreditei naquilo. E eu já tinha visto o Maracanã daquele jeito, porque eu joguei no Flamengo, e por 2 vezes a gente teve Maracanã com 100 mil pessoas, quando eu estava no Flamengo. Um Fla-Flu e a final da Supercopa contra o Independiente, né, que bateu 100 mil pessoas. Eu já tinha visto isso, né? Mas ali eu ia jogar uma final de Copa do Brasil, daqui a 2 horas eu estaria em campo jogando com aquele cenário. Ali, com aquele cenário. Eu lembro que eu tive que voltar para o vestiário para assimilar aquela informação, porque o nervoso bateu. Né? Nós somos seres humanos. Como, né? E eu tive que fazer um trabalho mental, né, de concentração muito forte, sozinho, dentro do vestiário, que eu acho que é uma das coisas que os clubes são muito negligentes, né, esse cuidado mental a gente vai ter com os atletas. Né? Já que a gente vai tocar depois, eu falo um pouco mais. Mas eu senti que aquele cenário me impactou e eu precisei fazer um trabalho só para poder entrar novamente no meu eixo, para poder voltar 2 horas depois e poder jogar e jogar bem, porque era necessário. Né? Então, eu lembro disso, né? Um impacto gigantesco de ver... E assim, eram 105 mil pessoas torcendo contra, né? Contra o Juventude. Né? Só tinha botafoguense no estádio. E não tinha torcida do Juventude. Tinha em torno de 1.000 pessoas. Tinha um pedacinho verde no cantinho. Mostra desse jogo. Mas era 1.000, 2.000 pessoas no máximo, diante do universo de 105 mil, né? E aí, foi isso. Eu acredito que, para todos os jogadores, teve um impacto muito grande emocional, aquele cenário, né? O que eu acho engraçado é até porque Bebeto estava comentando outro dia que ele queria dar muito esse título pro Botafogo. Aí eu fiquei pensando comigo, Emerson impediu essa coisa do Bebeto. Bebeto deu tetra pra gente, Emerson tirou o título dele pelo Botafogo. Eu precisava dar ao Juventude, né? O título, Antes da gente abordar outros temas, Emerson, agora como é que é a visão de torcedor, você na arquibancada? Você entende, principalmente aqui agora na Fonte Nova, você diz assim, puxa, essa torcida é diferente. Eu sou apaixonado pela torcida do Bahia. E você agora na arquibancada, como é que... Agora eu entendi, faz todo sentido. E eu essa virada, gosto assim? De olhar o movimento da torcida. Né? Até quando eu jogava, eu ficava olhando para a torcida. Né? Lógico, quando podia, né? Mas eu ficava olhando o movimento da torcida, porque eu sempre achei fantástico essa coisa do futebol, poder mobilizar tanta gente, né? E a festa que o torcedor faz no estádio. Desde pequeno, quando eu ia assistir os jogos do Grêmio no Olímpico, eu ficava fascinado com a festa da torcida. E a torcida do Bahia realmente é diferente, né? É lindo demais. E toda vez que eu vou, e eu preciso ir em todos os jogos do Bahia, porque eu sou comentarista e eu estou quase todos os jogos na Fonte Nova, eu fico morrendo de vontade de estar lá dentro, de vivenciar, ser o alvo, né, daquele movimento todo que está no entorno, que eu já fui, e assim, por muito tempo eu fui uma grande referência no time, então o torcedor me tinha com muito carinho, né? E eu era essa referência dentro do time do Bahia. Eu me sinto tão orgulhoso de poder um dia ter estado nesse local, de ser o alvo daquela mobilização tão bonita do torcedor. Ter o nome gritado pela arquibancada. Ter o nome gritado. Eu lembro um ano que eu fiz aniversário, a Fonte Nova, no dia do jogo, né, da Fonte Nova, tinha mais de 50 mil pessoas, a Fonte Nova toda cantou parabéns para mim antes do jogo, né? Então são momentos que marcam, né? Marcam demais. E hoje em dia, quando eu vou, eu digo assim, que saudade, né? Que vontade de poder viver mais isso, né? Lá dentro, de viver mais isso.
E queria jogar mais um pouquinho, né? Mas a gente tem o nosso... o atleta, né? A gente tem o nosso limite, né? Físico. Depende do físico. E aí você... Pode falar. Pode ser. Essa parte mental do jogador. Você falava sobre essa negligência dos clubes. Você, inclusive, já abriu um quadro de depressão que foi importante nesse momento de sua vida, no sentido de que aconteceu, claro. Como é que os clubes, você acha que eles acham que a cabeça do atleta é só o jogo? Muitas vezes a gente não entende o que é que está passando na cabeça do atleta. Teve um caso recente de Alisson, jogador do São Paulo, em que ele fala sobre essa questão. Inclusive, ele relata que em alguns momentos ele pensava em pegar o carro e bater contra uma parede. Eu entendo isso. Os clubes, por mais que tenham, que agora os jogadores tenham virado nitidamente peças de negócios, essa parte do psicológico ainda é negligente no futebol brasileiro? Eu acho que ainda é menos cuidada do que deveria. Na minha época não existia. O máximo que eu tive durante minha carreira era assim, alguma situação pontual. Tipo assim, o time, faltam 5 jogos para acabar, o time corre o risco de ser rebaixado, então contrata alguém para fazer um trabalho motivacional em grupo. Né, para aqueles jogos específicos. Não era uma coisa do cuidado individual tipo com a saúde mental. Tipo um coach. Era o que a gente tinha e normalmente essa questão motivacional também ficava sob a responsabilidade do treinador, que às vezes não tinha nem noções de psicologia nem nada, mas era o encarregado de fazer essa parte motivacional, né, dos atletas. E às vezes atuava até pior, né? Atuava contra, né? Porque às vezes não tinha o direcionamento. Hoje em dia a legislação já obriga os clubes a ter na base, nas divisões de base, assistente social, psicólogo. Então existem profissionais que fazem um acompanhamento sério, né, dos garotos na divisão de base. É lógico que nem todos os clubes têm, porque depende também de investimento em tudo, mas é uma lei, lei, obriga. E no time profissional, alguns clubes já têm um acompanhamento de um psicólogo. Mas aí entram outras questões que são culturais dentro do futebol. Primeiro, há uma desconfiança muito grande do atleta de se abrir para o psicólogo do clube, porque acha que se falar coisas pessoais ou problemas e coisa, isso acaba indo até a diretoria, até a comissão técnica. Então, existe uma relação de confiança aí que não é plena. Os atletas desconfiam, porque acham que o psicólogo trabalha para o clube, então vai levar. Vai contar tudo. Vai levar e isso pode prejudicar, né, o atleta. Então, há uma resistência. Ou então uma troca mais superficial, né, com o psicólogo, não tão profunda como deveria ser, né, para cuidar realmente. Você acredita que envolve uma situação também machista por achar que futebol, homem... Existe isso. Como vai pro e psicólogo? Assim, vamos lá, eu falei a questão cultural também. No futebol, desde que a gente entra, independente da idade, a gente aprende, nos é ensinado e a gente vendo a TV, a gente aprende, assim, precisa ser forte, precisa ser viril, precisa ganhar a qualquer custo e para isso tudo acontecer, você pode ser desleal, pode ser violento, tudo, desde que o juiz não veja, desde que você, assim, vale tudo para ganhar um jogo, desde que o juiz não veja, você não seja, mas vale tudo. Então, você já entra com essa pressão de resultado o tempo todo, sendo que o ambiente é competitivo, não só contra o adversário. Você compete dentro do clube, porque são 4 goleiros, só um joga. Então, todo treino você está competindo. Eu imagino na situação que passou 2 anos e tanto jogando direto. Pois é. Então, você está competindo o tempo todo entre si, com seus companheiros, para poder estar entre os 11 titulares e depois competindo contra o adversário. É um ambiente de competição o tempo todo e você não pode ter 1, 2, 3 dias ruins, porque se você baixar o desempenho,
você sai, entra outro no seu lugar, entendeu? E aí você às vezes está com depressão, você às vezes está com problema em casa, você brigou, seu pai está doente, sei lá, não sei o que, você não está legal, mas você tem que desempenhar e você não fala para ninguém dentro do clube, porque se falar, você corre o risco de simplesmente ser, você não está bem, então você sai. Você sai porque tem outro que está melhor e a gente precisa resultado. Você entendeu como é cruel? Por isso que o Alisson dizia porque é cruel. E um outro detalhe, quando você abre a boca, é tão machista a criação, né, nossa dentro do futebol, e eu falo, eu entrei no futebol com 8 anos de idade, dentro do Grêmio, né, é tão machista que a percepção de todos os atletas, assim, de todo mundo, assim, quando você abre a boca para dizer assim, eu não estou bem de cabeça, primeira coisa que vão falar de você é que você é fraco. E se você é fraco, você não pode jogar futebol. E eu acho interessante até porque tem torcedor que fala assim, mas como tá com depressão? Ganha milhões, tem um carrão, tem uma vida exatamente. boa. Então você não pode dizer que você tá mal de cabeça, que você vai ser considerado um fraco. E se você é um fraco, você não pode jogar futebol. Olha como a lógica é cruel com os jogadores. E aí tem gente que diz, mas eles ganham milhões, queria estar com depressão, ganhando milhões. Viajando. Gente, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Às vezes você ganha muito bem, está com sua vida estabilizada financeiramente, mas dinheiro não é tudo. A sua saúde mental não está legal. E é até interessante porque essa questão de saúde mental, a gente tem um técnico hoje no Brasil, que ele tem a formação de técnico, mas também de psicólogo, que é Fernando Diniz. Sim. Que tem justamente, né? Ele é questionado, às vezes, por esse jeito assim meio... descontrolado. Que ele às vezes está ali gritando. Eu acho que ali é um pouco do jogador. Do competidor, né? Porque é aquela coisa, é competição o tempo todo, e você precisa tirar essa entidade competidora de dentro de você o tempo todo, né? Então ali é o competidor que está ali, não é o psicólogo. Emerson, com relação a essa questão do receio de se abrir, sobre inclusive um ponto que é colocado em xeque sempre no futebol, a discussão sobre a orientação sexual dos jogadores. É um tabu mesmo se falar sobre isso dentro dos vestiários? As pessoas se abrem entre lá e viram um pacto seguro para os jogadores? Ou senão você vai ser o fraco? Aquele jogador não presta para jogar, ele não vai ter competitividade. Quantos jogadores se declararam gay na história do futebol brasileiro? De contar aqui, não. Conta? Acho que não fecha nenhuma mão. Não chega nem a mão. Não fecha nenhuma mão. 3, eu acho. Quem? Não. Atuando? Não, atuando nunca. Richarlison? Não, mas Richarlison não se declarou. Não se declarou. Ele nem deu a entender. Ele deu a entender Verdade. que entender que é verdade. Bom questionamento. Por aí você já viu que é tabu. Por quê? Existem várias máximas, né? Tem aqui, nossa Thaís, que está operando a gente, apenas 1% dos jogadores. Porque saiu uma pesquisa agora, a CBF, na verdade a FIFA mandou a pesquisa, a CBF reproduziu, isso alguns meses atrás, uma pesquisa para todos os jogadores dos clubes de Série A e B, né, sobre várias questões. É uma pesquisa anônima, para deixar os jogadores bem à vontade para responder. Sim. Uma pesquisa anônima, e segundo os resultados, 1% dos jogadores se declararam gays ou bissexuais. Aí tem algumas questões, né? Porque a gente não sabe o universo dos 1.200 jogadores dos 40 clubes da Série B, em torno de 1.200. Quantos responderam? Para a gente saber, né? A gente realmente não sabe. É um resultado que não sei se dá para levar fidedignamente. Muitos com certeza não, mesmo que responderam, não colocaram com medo de serem descobertos, né? Então eu acho que é um resultado que não traduz a realidade, né? Por isso que ela está falando, porque é bem recente, isso foi alguns meses atrás, né? Mas ainda é um tabu, porque existe a máxima de que futebol é para homem, né? E que gay não tem virilidade para jogar futebol, né?
gay, algum jogador gay vai criar problemas dentro do vestiário, né? Vai criar situações constrangedoras, ou então a torcida vai, a própria torcida ou a torcida adversária vai trazer isso como um elemento para desestabilizar, extracampo, desestabilizar atletas, dirigentes, cobrar de dirigentes, enfim, uma série de coisas. Então, todo mundo prefere não falar do assunto, e quem é gay que está dentro do futebol precisa se esconder. Mas simples assim. Não estou dizendo que... Mas é isso. Sim, precisa se esconder porque a carreira acaba. O futebol ainda está 2 passos atrás da evolução da sociedade, né? Que muitas áreas já convivem com a diversidade de uma forma mais natural. O futebol ainda não. O futebol precisa avançar nessa questão. Bora para a reta final, Gabriel. Pode continuar. Não, é porque eu acho que, eu concordo com o que a Emerson disse, eu só acho que as confederações deveriam ser mais severas na punição. Porque tem no regulamento, às vezes, falando que o clube deveria perder ponto por os cânticos homofóbicos e tudo mais. O que a gente viu recentemente foi só o Corinthians jogando com os portões fechados. O Ceará também foi punido. Eu acho que enquanto não houver uma punição mais já é um grave, avanço. 2 avanços aí. Primeiro, a CBF alterou no Regulamento Geral de Competições no início do ano, incluiu a punição em última instância de perda de pontos. Né? Então já é um avanço, porque não existia essa punição. Então, um clube, se for recorrente, pode chegar a um ponto de perder pontos na competição e aí ser rebaixado, ou de deixar de ganhar um título, né, uma classificação Libertadores para poder... Disso, né? Eu acho ótima essa evolução. Né? Na verdade, a educação, infelizmente, só acontece na dor. Né? Infelizmente, né? É que nem no trânsito. Você infringe as regras, infringe. A partir do momento que você começa a ganhar multa, vai chegar um momento que você vai parar de infringir, porque você está ficando pobre. Ou vai né? parar de dirigir. E a outra coisa, já teve um treinador agora que foi punido com 9 jogos de suspensão por falas homofóbicas. Né? Então, estamos tendo avanços. Antes nem isso tinha, punição. Era normalizado até os casos. Era ignorado. Ignorado, né? Ignorado e normalizado também. Então já está tendo punição, já existe uma punição mais grave que é a perda de pontos. Né? Eu acho que é um avanço. Eu acredito que quando chegar nesse nível de perder algum time perder ponto, eu acho que vai ter um susto para todo mundo. E os clubes trabalharem isso, inclusive. Exato, a educação, na verdade, é respeito. A gente está falando de respeito, gente. A gente está falando de respeito às pessoas. Só porque você é adversário, ou que você é campo, é torcida, você não pode deixar de respeitar o outro com as diferenças que o outro tem, porque ninguém é igual a ninguém, né? Só isso é básico para se viver bem em sociedade. Em harmonia. Né? É simples, Perfeito. É simples. Perfeito. Emerson, agradecer pela participação aqui no Fala Bola, primeiro podcast aqui do Grupo FB Comunicação. Essa sua frase final aí, eu acho que leva para a vida, vai levar para essa candidatura à presidência do Bahia, que a gente recebeu como primeira mão aqui a sua confirmação. A gente deseja sorte, obviamente, para esse novo desafio. Eu acho que você já enfrentou tantos, desde as pernas, que infelizmente a perna que você quebrou 2 vezes, para ressignificar sua carreira de juventude. Eu acredito que recuperar de 2 fraturas de perna que poderiam ter encerrado minha carreira com 21 anos de idade. Detalhe, é um desafio muito pior com do certeza. Um título dessa relevância. Bola de prata. É uma carreira exemplar. Muito obrigado, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Tá certo. Muito obrigado a vocês pelo convite. Honrado de ser o primeiro entrevistado. Prazer e foi desejo, nosso. logicamente, sucesso também a vocês. E você, ao boa Fala sorte. Bola, que tenha vida longa, né? Tomara. E que seja uma referência aí na nossa imprensa esportiva. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do nosso Fala Bola. Fica ligado no nosso canal no YouTube. Até a próxima.